Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2024. Como é bom estar de volta, gente. Vocês não sabem a alegria que é poder estar aqui proseando com todo mundo em mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou Lucas Weber e retomo os trabalhos depois de um período de férias, não sem antes agradecer demais toda a equipe do Brasil de Fato, a equipe do Bem Viver, especialmente Afonso Bezerra, meu grande amigo, meu grande parceiro, meu grande colega de trabalho, que segurou todas as pontas, não deixou essa peteca cair com toda a equipe do Brasil de Fato e segurou o microfone aqui proseando com todo mundo. Bom, tô super empolgado aqui com a volta, cheio de assunto para comentar, então bora lá que o programa de hoje tá começando. Bora saber os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. O Brasil de Fato conversou com o coordenador editorial da Expressão Popular, Miguel Yoshida, e também com a editora Thaís Yamashita para falar sobre os 25 anos da Expressão Popular e a nova sede da livraria aqui em São Paulo. Na Bahia, militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra percorrem 110 quilômetros a marcha estadual pela reforma agrária. Ana Regina Rego, professora da Universidade Federal do Piauí e coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação, fala com a gente sobre os recentes ataques de Elon Musk ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e como esse embate pode fortalecer a extrema-direita no Brasil. Juristas e oposição apontam que Sérgio Moro foi absolvido no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná por ser sua base eleitoral. Agora o ex-juiz terá a cassação julgada no Tribunal Superior Eleitoral. A gente acompanha esses e outros assuntos a partir de agora. Bora lá que o Bem Viver tá só começando. A gente começa então uma edição dessa quinta-feira do Bem Viver falando sobre os 25 anos da editora Expressão Popular. Que alegria poder celebrar junto com a editora essa data tão importante. Bom, ao longo dessa trajetória já de um quarto de século, que nasce de uma iniciativa popular, a Expressão Popular já produziu mais de 700 publicações com catálogo permanente, com 15 coleções e mais de 400 livros. É pouco ou não é? E agora, junto com o Armazém do Campo, a livraria da editora Expressão Popular está de casa nova aqui em São Paulo, no centro, no coração da cidade. A nossa repórter Beatriz Drag Ramos conversou com o coordenador editorial Miguel Yoshida sobre esses 25 anos. Confere só a conversa dos dois. Miguel, esse ano a editora Expressão Popular completa 25 anos. Conta pra gente um pouco do histórico da editora e o que traz vocês até aqui. A editora surge a partir de uma demanda concreta dos movimentos populares na época, né? Então o ano que a editora foi criada é 1999, em que as políticas neoliberais do governo Fernando Henrique estavam em franca ascensão e os movimentos populares estavam lutando contra isso. É importante lembrar dois marcos políticos também que de alguma maneira se encadeiam com a criação da editora. O massacre de Eldorado de Carajás de 1996, onde 19 trabalhadores rurais sem terras foram assassinados e depois mais 3 morreram, mais 2 morreram, né? Então um total de 21 mortos. E a marcha que o MST realiza no ano seguinte, 1997, como uma cobrança de justiça desse crime cometido pelo Estado em conluio com a mineradora Vale do Rio Doce. E aí é essa movimentação política que surge com o massacre, com a marcha de 97, que vai criando um caldo de forças políticas que em 99 estão nessa necessidade de conseguir também, além de fazer as lutas específicas que eram feitas, então luta por reforma agrária, as lutas das pastorais sociais por meio das campanhas da fraternidade e de outros movimentos, de que os movimentos se agrupem para pensar um projeto de país, né? Então essa era uma necessidade bem importante naquela época e a editora surge nesse marco de recuperar as publicações teóricas da esquerda para conseguir pensar um projeto de país e um projeto de uma nova sociedade. Então, quando a Expressão Popular surge, ela surge especificamente para a formação política dos militantes desses movimentos, que estão nessa luta contra o neoliberalismo e pensando um projeto de país. E aí a editora vai também, com o objetivo dela naquele momento, é de conseguir construir ou recuperar a tradição histórica da esquerda, né? Então, os 3 primeiros títulos que nós lançamos
foi uma biografia do Lenin, chamada Lenin e a Revolução Russa, um texto com obras, um livro com obras selecionadas da Rosa Luxemburgo e um outro livro sobre o pensamento de Che Guevara. Então, era também de conseguir recuperar naquela época essa tradição de luta que já havia sendo construída há muito tempo pelos trabalhadores e trabalhadoras. Então, que não estávamos começando a história de novo, né? Então, também de recuperar esse fio para conseguir pensar esse projeto de país e também fazer a luta de uma maneira mais efetiva nesse sentido. E a tarefa da editora, então, era contribuir para essa formação política. Com o passar do tempo, isso foi se ampliando, porque também os movimentos foram percebendo a necessidade de sair só desse aspecto da formação política e pensar também outros aspectos da própria formação humana. Então, por exemplo, já no começo também, um ano depois da fundação da editora, nós começamos a publicar também textos de literatura. Vale mencionar a mãe do Gorky, né, do escritor russo Gorky, que era nesse espírito também de pensar assim, a formação dos lutadores, ela é política, ela é cultural e ela é social. Então a editora vem muito nesse espírito de pensar a formação como um todo. Daí também, ao longo da nossa história, nós fomos também tendo muito contatos com intelectuais que no Brasil, em boa medida, estão dentro das universidades, né? E aí a gente vai também tendo um público dentro desse ambiente universitário e cada vez mais contando também com a colaboração desses intelectuais que estão nas universidades. Então a editora se amplia também para fazer essa disputa ideológica dentro das universidades com os seus títulos, né? Enfim, de lá para cá fomos ampliando o nosso catálogo, que antes estava focado na política, passamos a também publicar textos, né, nesse campo da literatura, da cultura, também em áreas mais técnicas, por exemplo, como a geografia, a sociologia do trabalho. E hoje em dia a editora está organizada em 4 eixos de publicação que tem a ver com os desafios contemporâneos que nós enfrentamos, né? Então, de 99 para cá, muita coisa mudou, né? Tanto os governos como a própria dinâmica social. Então, assim, os 4 eixos que nós estamos organizados hoje é o que nós chamamos de agroecologia, para pensar uma nova matriz de produção de alimentos para o campo, porque a forma com que está organizado isso hoje tem levado a catástrofes ambientais, né, como a gente tem visto aí, enchentes, aquecimento global e tudo isso. Então é pensar uma nova matriz tecnológica de produção no campo, por meio da agroecologia, que seja sustentável e que respeite a natureza e as relações sociais humanas, não as capitalistas. Um outro eixo que nós chamamos de pedagogia socialista, que tem como objetivo central pensar essa formação do novo ser humano para a nova sociedade. Então esse eixo trata de questões educacionais, estrito senso, então pensar a dinâmica da escola, mas também pensa essa questão da literatura, por exemplo, as questões da cultura e algo que também é muito importante para nós, que é o que nós chamamos de pedagogia do exemplo, de também quais foram os lutadores e lutadoras ao longo da história que nos servem de exemplo para a gente seguir a nossa luta para construir um país diferente. Então esse é o eixo da pedagogia socialista. O outro eixo é o eixo que nós chamamos de clássicos do marxismo. Que é pensar então aquilo que eu estava falando de recuperar essa tradição de luta e de formulação teórica nas várias áreas do conhecimento. Então é publicar os textos dos pensadores clássicos da economia, da sociologia, da filosofia e da política desde essa perspectiva de esquerda, né, para pensar uma outra sociedade. E o outro eixo é o que nós chamamos de lutas de classes contemporâneas, que é justamente de conseguir entender qual que é a dinâmica de, por exemplo, de acumulação do capital atualmente. Então, o que a financiarização tem a ver com isso? O que essa onda neofascista tem a ver com a nossa sociedade, toda essa dinâmica, bem como as resistências e as lutas populares que enfrentam isso. Então, a trajetória que nós fizemos, né, sai dessa parte dessa formação política bem focada nos movimentos populares da época para pensar essa questão mais ampla nesses 4 eixos, mas com esse fio condutor que é de conseguir trazer elementos teóricos para pensar um projeto de país e um projeto de sociedade, né? Daí também, só para fechar, essa figura que inspira tanto a gente, que é o Lenin, né, o grande dirigente da Revolução Russa, lembrar de que ele falava que sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário, né? Então também pensar o papel da teoria nisso. Então acho que é bem importante o que a gente tem feito. A editora tem feito lançamentos de livros como o da Revolução Palestina e o da formação do teatro do oprimido, a partir da prática de Augusto Boal.
Qual a importância da editora seguir atualizando suas publicações para dialogar com a conjuntura que a gente vive? Eu acho que tem um pouco a ver do que eu estava falando antes, principalmente com esse eixo aí que nós chamamos de lutas de classe contemporânea, né? Então é isso, com essas mudanças na lógica do capital mesmo, então seja na acumulação financeira, seja nas formas políticas que nós estamos vendo hoje, né? Então essa onda da direita, né, o fascista, a gente tem que se manter também atualizado no sentido de como é que nós buscamos nos clássicos para a gente conseguir tirar lições e não reproduzir o que eles estão dito. Então, esse livro que você menciona da Revolução Palestina é de um autor, é um livro dos anos 70, né, do Ghassan Kanafani, que vai estudar ali quais são as origens, em alguma medida, do conflito palestino, né? E aí, nesse livro, ele vai demonstrar que a religião nunca foi o assunto central da Palestina, mas tinha a ver, por exemplo, com o imperialismo britânico, que queria invadir aquelas terras, que queria usar o território palestino para acumular mais. E também conflitos de classe. Então, como é que nós conseguimos sempre construir essa ponte entre o passado e o presente para conseguir compreender melhor a nossa realidade, para transformar. Então, uma das tarefas principais da editora é de ter esses textos que consigam dialogar com a nossa conjuntura hoje, ainda que tenham sido escritos há algum tempo atrás, mas que são relevantes ainda hoje, né? Eu acho que também é importante pensar que, assim, por mais que o capitalismo tenha mudado, né, então passamos do neoliberalismo de uma maneira para outra hoje, mais, né, esse ultra-neoliberalismo ou hiperimperialismo que nós temos chamado, a lógica do capital é a mesma. Então, esses textos que falam do capitalismo ainda são atuais. Então, cabe a nós também conseguirmos pensar como é que eles contribuem para a nossa luta hoje, né? Então, acho que a função da editora segue nessa, é pensar, claro, temas também super candentes, por exemplo, um livro que nós publicamos em 2018, chamado Guerras Híbridas, né? Que era bem o assunto do momento, como é que as novas tecnologias influenciam essa dinâmica da direita e da política, mas também fazendo sempre essa ligação do passado com o presente. Então, a gente, né, a função da editora como esse instrumento que vai fornecer os instrumentos teóricos para pensar a nossa realidade, tem que estar sempre vinculado com isso, né? Sem, é claro, cair em modismos que às vezes não contribuem tanto para a luta, né? Então essa é a nossa dinâmica aqui, nosso desafio. Uma outra produção que a gente queria trazer é a do Jogo Rumo à Reforma Agrária Popular. Foi desenvolvida em parceria com o MST, que completa 40 anos neste ano. A partir da atuação da expressão popular na Batalha das Ideias, qual a importância da construção de outras ferramentas, como jogos? Isso para nós também é sempre uma questão, né? Porque se nós formos pensar historicamente no Brasil, nós somos um país de poucos leitores, né? Dado, a alta taxa de analfabetismo, né? E também uma coisa que um dos mais importantes críticos literários brasileiros, o Antônio Cândido, dizia, né? Que a cultura letrada no Brasil, ela e sempre foi um privilégio de classe. Então isso é uma marca cultural muito forte da nossa realidade. E trabalhar como editora de livros no nosso país enfrentar esse desafio diariamente, né? Mas a gente também tem pensado muito nisso que você coloca, de pensar essas outras linguagens, né? Para conseguir ser como como é que eu posso dizer? Um incentivo ou uma porta de entrada para chegar nessas outras, né? Chegar no livro propriamente dito. Então, o jogo que nós fizemos em comemoração aos 40 anos do MST, agora em 2024, ele também é uma aula de história, porque por meio do jogo você vai aprendendo ali quais são os acontecimentos históricos que formaram esse movimento, desde conquistas, né? Então, acampamentos que viraram assentamentos, ou ocupações de terra, ou os congressos que o MST realiza, até momentos como o massacre de 96 em Eldorado dos Carajás, que eu mencionei, ou mesmo outros massacres e outros ataques que foram sendo feitos aos lutadores e lutadoras, né? Então, pensar também essas linguagens diferentes como uma porta de entrada para adentrar também esse mundo do livro, né? E essa é uma preocupação que nós temos também, de pensar diferentes, vamos dizer assim, graus de publicação, desde livros que sejam mais introdutórios, né, para as pessoas que estão se iniciando nesse desafio de se formar teoricamente, até livros que têm um grau de profundidade teórica e de abstração teórica bastante grande,
que vai também sendo desenvolvido por quem está estudando. Então, a tentativa da editora é abarcar tudo isso. E, além disso, também a gente, né, durante a pandemia, realizou também muitas atividades online, com transmissão de programas, entrevistas, né, com autores e autoras, espaços de formação, também nessa lógica como uma espécie de apoio aos nossos materiais impressos. Então, assim, pensando que no momento que nós vivemos, com o desenvolvimento tecnológico, é super importante a gente se valer dessas outras linguagens, mas a gente acha também que é muito relevante a gente fazer o nosso fincapé, por assim dizer, a gente manter essa nossa postura de que o livro é algo importante, sabe? É uma conquista da humanidade e que a gente não vai abandonar por outras linguagens, nós vamos usá-las como apoio para conseguir utilizar também o livro nesse sentido. Você citou, inclusive, o Clube do Livro, né? Que em 2019 que vocês lançaram o Clube do Livro da Expressão Popular. Como que funciona e como que faz para participar? O Clube do Livro, então, ele é um serviço, né, entre aspas, de assinatura que nós criamos em 2017 e que qual que era o intuito naquele momento, né? Era de pensar assim, a expressão popular, né, como disse no começo, ela foi idealizada e impulsionada pelo conjunto de movimentos sociais. Então, lembrar em 2016 o golpe, né, contra Dilma e toda essa mudança na política brasileira que vinha ocorrendo, o ascenso da direita, né, e aí como a luta ideológica se converte como uma das principais frentes de batalha que nós tínhamos que travar. E o Clube do Livro vem muito nesse sentido de pensar assim, considerando que o nosso conselho editorial e que a nossa linha editorial, ela tem essa preocupação de pensar livros que sejam também instrumentos de formação para a luta, de pensar assim, quais seriam os livros que o conselho editorial da Expressão Popular, composto por militantes dos movimentos populares, indicariam para os outros militantes. Então, essa era a ideia inicial do Clube do Livro, livros que eram fundamentais para a nossa conjuntura. Desde o ano passado, de junho de 2023, nós iniciamos uma nova fase no nosso Clube do Livro, que nós estamos chamando de ciclo sul global. Então, qual que é a proposta atual do nosso Clube do Livro, né, cujo nome é Clube da Expressão? É pensar como é que, ao longo da nossa história, várias lutas foram sendo desenvolvidas em países que antes era chamado Terceiro Mundo, né, e que hoje nós estamos chamando de sul global, e que essas lutas tiveram muitos frutos teóricos. Então, como é que a gente consegue recuperar essa produção teórica que foi muito pouco divulgada aqui no Brasil? Então, para dar alguns exemplos, que você já mencionou, o livro do Ghassan Kanafani, A Revolução na Palestina de 36 a 39, um livro fundamental para entender toda essa questão da Palestina hoje. Enfim, e outros autores como o revolucionário vietnamita Ho Chi Minh, uma revolucionária sul-africana que não tinha nenhum título publicado no Brasil, chamada Ruth First. Então fizemos uma seleção de textos de textos dela e publicamos pela primeira vez no Brasil, do dirigente revolucionário de Burkina Faso, Thomas Sankara, enfim. A propósito do Clube do Livro agora é de recuperar essa produção do chamado Sul Global. Bom, e para participar desse Clube do Livro, é só entrar no nosso site e tem lá uma aba Clube do Livro, e aí ele funciona assim, você faz a assinatura, recebe todo mês um desses nossos lançamentos, que tem uma sobrecapa, né, do livro, uma cobertura do livro que pode virar um cartaz, então só quem é assinante do livro do clube recebe isso, e também um dossiê do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, né, que todo mês produz um dossiê sobre temáticas diversas. Então o assinante do clube tem acesso a tudo isso. E além disso também nós temos materiais extras, de um podcast sobre o tema, indicação de filmes, de música e um ciclo de debate, né? Então todo mês a gente faz um debate com os assinantes do clube sobre o livro que foi publicado. Então, na verdade, a nossa tentativa com o clube é de conseguir recuperar toda essa produção prática e teórica que eu comentava e também criar uma comunidade, né? No sentido de conseguir juntar as pessoas que estão interessadas por esse tema, que estão preocupadas em transformar a realidade, para discutir, trocar ideias e conseguir se formar cada vez melhor, né? E além de tudo, no momento mais propaganda, o Clube do Livro tem um preço, né, menor do que o livro que depois é colocado à venda, e ele ainda tem o frete grátis. Então, assim, são muitas vantagens de ser assinante do Clube da Expressão.
Beatriz Draghi Ramos, a nossa repórter, também conversou com a editora Thaís Yamashita sobre as parcerias e a nova casa da Livraria Expressão Popular em São Paulo. Vamos conferir. Thaís, a Livraria da Expressão Popular está agora com sede nova, junto com o Armazém do Campo. Conta um pouco pra gente como está a organização e a expectativa para esse novo momento. Nossa, pergunta difícil essa, né? A gente inaugurou na quarta-feira passada e se você for olhar nas prateleiras, a gente ainda não conseguiu trazer todo o acervo que a gente queria. Estamos nesse processo de organização, de retomar o contato com as outras editoras, as parcerias antigas que a gente tinha, no período que a livraria ficava na Rua Abolição, que é o primeiro endereço aí já histórico da nossa história. Na livraria vocês têm livros editados e lançados tanto pela própria Expressão Popular, como também por outras editoras parceiras, como a Perseu Abramo e a Editora Elefante, entre outras. Qual a importância dessas parcerias para avançar na Batalha das Ideias? A gente tem parceria hoje com cerca de 30 editoras, para além da Expressão Popular, e o objetivo é que a gente tenha um catálogo complementar à da Expressão. Então a gente entende que os nossos títulos da Expressão, eles precisam ainda de parceiros que possam colaborar no nosso acervo que está voltado para humanidades, para a educação principalmente, para a agroecologia e meio ambiente, que são alinhados no nosso projeto político, né, ao MST. Então a gente está trazendo essas parcerias com o objetivo de ser uma livraria referência em humanidades, né, principalmente, mas que também dialogue com o projeto político da editora e da livraria. A editora tem em seu catálogo livros bons e baratos. Agora, com a abertura da nova livraria, nosso público quer saber, tem alguma promoção, algum desconto? A gente sempre tem promoção, na verdade, desde o primeiro dia e nessa semana a ideia é que a gente siga com essa proposta, não só do catálogo da Expressão, mas de outras editoras. Então a gente tem essa margem das consignações, que a gente tem essa possibilidade de dar um desconto maior e que seja acessível para o público, né, para o nosso público de leitores, de formação de leitores, essa possibilidade do acesso ao livro, né, que a gente sabe que hoje é um valor elevado, né, e que a gente tem a oportunidade de, nessa contrapartida financeira, dar esse desconto, fazer essas promoções e oferecer essa diversidade de livros para as pessoas, não só militantes, mas que têm esse interesse nos estudos, né? Como e por que surgiu a escolha de implantar a livraria no centro de São Paulo? Essa é uma pergunta que talvez eu nem seja a melhor pessoa para responder. Eu acho que eu estou numa história recente, de uma editora de 25 anos, eu estou na editora há 5 anos, por isso que foi um pedido, um reforço meu de ter outras falas que pudessem relatar essa história, companheiros que ainda estão na editora e construíram a livraria do início. A livraria tem mais de 10 anos, então eu pego só um pequeno caminho, né, dessa história. E acho que a ideia principal é estar num espaço de acesso ao público, né? Então São Paulo, como uma capital, como uma grande metrópole, estar no centro da cidade é estratégico, né? Enquanto um público leitor, né, que a gente tem interesse em atingir, e também como um espaço de atuação política, né? Então, quando a gente fala na Batalha das Ideias, é importante a gente estar nesse território, obviamente nas periferias, né, que a gente consegue distribuir livros a partir de grandes campanhas, mas também de projetos populares que estão nesses locais, mas aqui seria um espaço como uma loja modelo, assim como o Armazém do Campo. É importante ocupar esse espaço do centro, mas sem esquecer, sem perder de vista esse espaço das periferias com outros atores, com outros parceiros que já estão presentes. Qual que é a importância de se implantar no centro, uma região que vem sofrendo, por um lado, com a gentrificação e, por outro, com violências e vulnerabilidades? Acho que o primeiro ponto que é importante a gente entender é o que são essas violências e vulnerabilidades e qual é o nosso papel nesse espaço, né? Então, sim, ocupar, estar presente. A cidade ela fica mais segura quando a gente está transitando nesses espaços. Então, abrir um espaço comercial é estratégico, para que mais gente esteja nas ruas, esteja aqui no ponto de ônibus, né, que é literalmente na fachada da nossa calçada, e que a gente dê essa importância enquanto desenvolvimento econômico também. Outros comércios devem abrir, e a partir do momento que a gente estabelece esse ponto, com certeza isso é um fomento local. Então, sim, a gente vive numa região vulnerável, mas que é histórica, né? E tem que ter esse cuidado de entender também como o Estado atua.
né? Então, obviamente, a gente faz parte desse processo, mas não nessa compreensão da gentrificação, pelo contrário, né? É um espaço de resistência. Então, a livraria, historicamente, foi esse local de acolhida da população dos entornos, né? Antigamente, na abolição, com um público específico, né? Assim, militante, com um público universitário, né? Estudante, que tem acesso a, mas que é esse espaço da comunidade, principalmente, do bairro, né? Da vizinhança. Então hoje a gente vem com esse projeto político nessa compreensão, que é um novo local, sim, a gente mudou o CEP, né? Isso obviamente faz a gente repensar, né, quem é esse público da região, mas com essa intencionalidade, enfim, com esse projeto político que não muda, né? Então, em todos esses anos, a gente entende qual é o nosso papel na Batalha das Ideias, que é dar acesso aos livros, que oferecer o catálogo da Editora Expressão Popular e, obviamente, colaborar na formação de leitores e fomentar um espaço de cultura para a região, mais um espaço. Então não é concorrência, na verdade é um trabalho de rede de cooperação. A livraria funciona junto com o armazém, né? É um pouco do que você falou, dessa parceria entre armazém e livraria. Como que você vê isso? É uma experiência que a gente tem agora, o armazém sempre esteve em um endereço diferente. Por um lado, é muito positivo estar compartilhando o território, o terro, o ponto comercial, que as equipes estão mais integradas, né? A gente ia muitas vezes lá só para festa, né? Só para fazer as compras, mas não entendia o dia a dia dos trabalhadores, né? Que estão lá, do outro lado do balcão. Então hoje a gente compartilha as mesmas dores, que é o horário que a gente abre, a porta que a gente sobe e desce, o alarme que a gente tem que acionar juntos. Então isso é o positivo da integração de um mesmo projeto. Então, obviamente, é um local lindo, né? É uma estrutura incrível para tanto o armazém quanto a livraria, mas a gente ainda está nessa compreensão de entender o espaço do bairro, principalmente para a livraria, que foi o que eu falei, a gente estava em outro bairro, a gente tinha um outro público. Então, hoje a gente ainda está entendendo se o melhor horário é às 10, se é melhor abrir um pouco mais tarde para ficar até mais tarde aberto, se faz sentido no sábado e no domingo, porque livrarias de ruas abrem aos finais de semana. Então é um momento ainda de testar o território, né? Então a gente está aos poucos sentindo como que está sendo essa abertura e talvez pegando na sua primeira pergunta, né? Como tem sido esse desafio? É trazer livros, é abrir as portinhas e conversar muito com a galera que está entrando, né? Que vem procurar algum título específico, que está às vezes trabalhando ou estudando na região. Então pra gente acho que tem sido esse desafio maior. Vamos mudar um pouquinho a nossa prosa, seguir falando sobre cultura. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque hoje é dia de estreia no Centro Cultural Banco do Brasil. O musical Brusundangas, dirigido por Renato Carreira e Dani Ornelas, é a primeira adaptação para o teatro do livro de mesmo nome do célebre grande escritor brasileiro Lima Barreto. Publicado postumamente em 1922, o livro de Lima Barreto contempla, sobretudo, a temática social, que privilegia os pobres, os boêmios e os arruinados, assim como a sátira que criticava de maneira sagaz e bem-humorada os vícios e corrupções da sociedade e da política. Bom, 100 anos depois, a obra do escritor continua atual e continua viva também agora por meio do teatro. A peça é uma comédia sátrica que bebe da fonte do teatro de revista e apresenta a vida brasileira nos primeiros anos da Primeira República. Vedetes, questões políticas e canções unidos a uma dramaturgia formatada através de várias crônicas sobre o mesmo assunto, a temática social brasileira sob um viés político. Brusundanga é um país fictício, mas que apresenta diversas semelhanças, adivinha, com o Brasil, como os problemas sociais, econômicos e culturais. Em cena, os 4 atores cantam, dançam e interpretam suas aventuras por meio da ironia, tipicamente carioca, e embaladas por canções originais cantadas ao vivo. Quem está à frente da direção musical do espetáculo é Maíra Freitas, filha de Martim da Vila, e as músicas da peça foram produzidas a partir das frases do livro de Lima Barreto. Olha só que bacana esse trabalho da Maíra Freitas, né? A montagem conta com o patrocínio do Banco do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e vai seguir
em temporada pelos Centros Culturais Banco do Brasil, por Belo Horizonte e Brasília. E no Rio, a estreia é hoje, às 7 horas da noite, no Teatro 2 do CCBB, que fica na rua 1º de Maio, número 66, no centro da capital. Bom, quem não conseguir ir hoje na estreia, a temporada vai até o dia 19 de maio, com espetáculos de quinta a sábado, sempre às 7 horas da noite, e domingo, excepcionalmente, às 6 horas da tarde. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria física do centro e também no site bb.com.br/cultura. 8 meses após a morte da líder quilombola Maria Bernadette Pacífico, conhecida como Mãe Bernadette, assassinada em agosto de 2023, o quilombo Pitanga dos Palmares foi reconhecido formalmente pelo INCRA. O quilombo Pitanga dos Palmares está localizado no município de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, na Bahia. A titulação das terras do quilombo foi celebrado pelos moradores, mas a ausência de Mãe Bernadette foi sentida por toda a comunidade. Vamos acompanhar mais detalhes, a reportagem de Felipe Mendes e a locução é de Rodrigo Durão. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, reconheceu formalmente as terras do quilombo Pitanga dos Palmares, na região metropolitana de Salvador. No local viveu a líder quilombola Mãe Bernadette, assassinada ano passado na presença dos netos. Ao Brasil de Fato, Jurandir Pacífico, filho de Bernadette, celebrou a titulação, mas disse que o momento é uma mistura de felicidade com tristeza. Porque todos nós aqui na comunidade quilombola sabemos que essa titulação não será a mesma coisa sem a presença de Mãe Bernadette. Ela que lutou a vida dela inteira, juntamente com seu filho, Binho do Quilombo, ambos assassinados, sempre buscando essa titulação e melhorias para as comunidades quilombolas da Bahia e também do Brasil. É um momento de felicidade, mas é também um momento de tristeza e não podermos estar nem com Binho, nem com Mãe Bernadette aqui presente para essa confirmação da posse da terra. Binho, mencionado por Jurandir, é Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, também filho de Bernadette, assassinado em 2017. A comunidade que fica entre os municípios de Simões Filho e Candeias tem 162 habitantes, 150 deles registrados como quilombolas, segundo o censo de 2022. A ocupação da área foi iniciada no século XIX e já era reconhecida desde 2004 como remanescente de quilombo pela Fundação Cultural Palmares. O filho de Bernadette lembra que as famílias que vivem por lá subsistem de atividades como agricultura familiar e pesca não predatória. Porque quando a gente fala de titulação de um quilombo, é você prospectar dias melhores, é você ter agricultura familiar, é você ter mais educação, é você ter mais segurança, é você ter mais saúde. Resumindo, titulação é prosperidade da comunidade. A região é alvo de disputas por território ao menos desde a década de 40, quando houve a instalação de oleodutos para transporte de petróleo na região. Nos anos seguintes, a comunidade foi diretamente afetada por indústrias e pela construção de ferrovias e rodovias. Mãe Bernadette foi assassinada em 17 de agosto de 2023. De acordo com relatos de familiares, 2 homens chegaram de moto ao local e entraram de capacete no terreiro. Quando encontraram a líder quilombola, dispararam diversas vezes, na frente dos 3 netos. O crime foi gravado pelas câmeras do terreiro e as imagens entregues à Polícia Civil. Depois que passou a receber ameaças de morte em 2021, Mãe Bernadette mandou instalar câmeras em sua casa e no terreiro. Nos últimos anos de vida, ela lutou para que os mandantes do assassinato do filho, Binho do Quilombo, fossem identificados. As mortes podem ter relação com a disputa pela terra, como lamenta Jurandir. Segundo ele, a família não vai desistir de buscar uma solução do caso na justiça. Irmãos, estamos buscando justiça da maneira que a gente consegue buscar. Estamos com os advogados, está aí no caso Mãe Bernadette, a equipe de advogados chefiada por Dr. Edio Silva Júnior, um conceituado advogado brasileiro, negro, um dos maiores advogados do país. E Binho do Quilombo, o meu irmão, que foi assassinado em 2017, está com 100% de impunidade, as evidências estão lá, mas nenhuma atitude é tomada por parte da lei, até porque a família suspeita e temos algo lá para suspeitar e tem muita gente grande por trás do crime de Binho que resvalou em Mãe Bernadette. A verdade é essa. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da Bahia e reportagem de Felipe Mendes, Rodrigo Durão.
Vamos seguir com o nosso repórter Rodrigo Durão, porque enquanto a gente está aqui nessa boa prosa, trabalhadores e trabalhadoras do MST da Bahia estão nesse exato momento em marcha rumo a Salvador. É a Marcha Estadual pela Reforma Agrária, que faz parte da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. Bora ouvir mais informações sobre o que está acontecendo, que já é o início do Abril Vermelho. Vamos saber então com o nosso repórter Rodrigo Durão. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra iniciou na última terça-feira a Marcha Estadual pela Reforma Agrária. O ato do MST marca a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. Cerca de 3.000 trabalhadores e trabalhadoras irão marchar de Feira de Santana a Salvador, um percurso de mais de 110 quilômetros. A marcha deve chegar à capital baiana no dia 17 e conta com a participação de pessoas acampadas e assentadas de toda a Bahia. Durante o percurso, os militantes irão promover um diálogo com a população das cidades sobre a importância da reforma agrária no país. No ano em que o MST completa 40 anos de história, a marcha também pretende denunciar para a sociedade as diferentes formas de violência do latifúndio e do agronegócio. Além disso, vai divulgar o projeto de reforma agrária popular, que combina a defesa dos bens naturais, produção de alimentos saudáveis e relações sociais igualitárias e justas. Assim, o MST entende a marcha como uma proposta de diálogo direto com a população das cidades sobre o modelo de agricultura defendido pelo movimento. Durante a marcha, estão previstas atividades de solidariedade e o plantio de árvores. Nesse ano, a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, que ocorre durante todo o mês de abril, tem como lema Ocupar para o Brasil Alimentar. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Salvador, Rodrigo Durão. Bom, hora de reforçar aquele recadinho. Você sabia, eu sei que você sabe, que é possível retransmitir o nosso programa de graça aí na sua grade, na sua programação da sua rádio comunitária, da sua rádio regional. São centenas, são dezenas de emissoras que estão junto com a gente nessa missão de colocar a voz do bem ver para repercutir de norte a sul, de leste a oeste do país. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, é bem simples. Vai lá em brasildefato.com.br, clica em rádio e clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. E também você sabe que o nosso programa fica disponível nas principais plataformas de podcast e você pode ouvir no seu tempo, no seu jeito, seja pelas plataformas ou também lá no nosso site. Você vai em radiobrasildefato.com.br e procura todas as edições do Bem Viver que a gente deixa disponibilizado para você escutar, baixar e compartilhar. Na Amazônia, bancos e investidores têm financiado o desmatamento ilegal, isso em benefício do agronegócio. Isso é o que aponta um relatório divulgado pelo Greenpeace essa semana. O crime ambiental se dava por meio da obtenção de crédito rural. Quem vai explicar mais pra gente dessa situação é o nosso repórter Murilo Pajola. Um levantamento divulgado pelo Greenpeace Brasil revela uma conexão direta entre instituições financeiras e o desmatamento na Amazônia. O estudo revelou que cerca de 800 imóveis rurais embargados pelo IBAMA por crime ambiental receberam financiamentos de bancos entre 2018 e 2022. O relatório é intitulado Bancando a Extinção, Bancos e Investidores como Sócios no Desmatamento. Segundo o documento, entre 2018 e 2023, mais de 43 milhões de reais foram destinados a propriedades do campo envolvidas em várias irregularidades socioambientais na Amazônia, entre elas a grilagem, a pecuária em áreas protegidas e a violação dos direitos humanos. O Greenpeace afirma que o financiamento a crimes que derrubam a floresta e expandem a produção agropecuária na Amazônia não se limita a recursos de origens clandestinas. Ainda segundo a ONG, parte é oferecida por grandes bancos públicos e privados que, sem controle adequado, direcionam recursos para atividades envolvidas com irregularidades. Entre 2018 e 2022, o relatório aponta que obtiveram crédito rural na Amazônia. Cerca de 10 mil propriedades com sobreposição a unidades de conservação, 24 propriedades sobrepostas a terras indígenas, mais de 21 mil imóveis com sobreposição a florestas públicas não destinadas, aproximadamente 29.500 propriedades com desmatamento no período analisado, 4 imóveis inseridos em 7 territórios indígenas e, por fim, 41 imóveis encontrados em áreas de proteção integral,
onde não deve haver nenhuma atividade econômica. Os dados revelam ainda que o Banco do Brasil se destaca como o maior operador de crédito rural na Amazônia, sendo responsável por 44% de todos os contratos. No entanto, outras instituições financeiras também estão implicadas, incluindo a Caixa Econômica Federal e o Banco da Amazônia. Um dos casos expostos pelo estudo é da Fazenda Arizona, localizada em Rio Branco, no Acre. Metade da área em questão está sobreposta a uma floresta pública não destinada. No local existe ainda um histórico de desmatamento de 420 hectares entre 2016 e 2022. Mesmo assim, o proprietário conseguiu obter mais de 16 milhões de reais em crédito rural de bancos públicos brasileiros. Outro exemplo mencionado pelo Greenpeace Brasil é a Fazenda Cachoeira Dourada, no Pará. A propriedade já foi multada pelo IBAMA por desmatamento ilegal em 2016 e embargada pelo órgão federal. Apesar disso, recebeu mais de R$ 885 mil em financiamento do Banco da Amazônia em 2019. O relatório também destaca a presença de fazendas em terras indígenas financiadas através do crédito rural. Na terra indígena Uruê-Uauau, por exemplo, fazendeiros conseguiram crédito para atividades pecuárias, contribuindo para o desmatamento sobre o território indígena. O Greenpeace Brasil disse que é preciso uma reforma urgente no sistema financeiro, tanto em nível nacional quanto global. A ONG ambientalista defende medidas eficazes para alinhar fluxos financeiros aos compromissos estabelecidos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. O objetivo é limitar o aquecimento global e frear a perda de biodiversidade. Em nota, o Banco do Brasil afirmou que observa critérios socioambientais na análise e condução de empréstimos e financiamentos. Já o Banco da Amazônia declarou que critérios de avaliação de risco socioambiental estão sendo aperfeiçoados. A instituição afirmou que atualmente faz uma verificação automática de embargos e de sobreposições com áreas indígenas, quilombolas, reservas públicas e unidades de conservação. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. E no Vale do Javari, o segundo maior território indígena do Brasil e com maior concentração de indígenas isolados, caçadores seguem invadindo e ameaçando a existência desses povos. Apesar de medidas tomadas pelo governo após a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips naquela região, indígenas não isolados denunciam que nada mudou e pedem por mais proteção. Murilo Pajola segue com a gente para explicar melhor essa história. A Rede Javari, que faz parte do Observatório dos Povos Indígenas Isolados, o OPI, denunciou a invasão de caçadores na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. São não indígenas que caçam animais para vender a carne, ao contrário dos indígenas que só caçam para a subsistência. No começo de março, indígenas encontraram vestígios desses invasores, como sacos plásticos, botas e uma habitação improvisada. Eles fotografaram tudo e queimaram os resíduos plásticos para evitar a contaminação do solo, como explica Alfredo Marubo, líder indígena que localizou e registrou os vestígios dos caçadores. Aí encontramos a armadilha no caminho do animal, onde passa um paca, né, no Canamã. Aí encontramos essas armas armado. Aí seguimos encaminhando, achamos uma sal, né? Onde eles deixaram um plástico, onde eles salcaram carne, aí deixaram um plástico de fibra, né? Aquelas para carregar. É muito plástico jogado assim, perto do Canamã. Aí viemos encaminhando, aí tivemos um rastro dos índios isolados. Indígenas isolados são aqueles que tiveram um contato traumático com os não indígenas e por isso decidiram se afastar. Seus sistemas imunológicos são muito mais suscetíveis a doenças respiratórias e infecto-contagiosas. O Vale do Javari é a região com maior concentração desses povos em todo o planeta, com 19 registros de indígenas isolados. Embora seja quase toda preservada,
a terra indígena está ameaçada por madeireiros, caçadores e garimpeiros. Segundo Alfredo Marubo, outra preocupação é o risco de conflito armado e morte de indígenas, caso eles se encontrem com os invasores. Eu já vi que os madeireiros, caçadores, ficam assassinando os índios curubos aqui nessa região do Vale do Javari. Então, se os índios isolados se encontrar com os caçadores lá naquela região, dá um problema, eles matam, eles dão um tiro, aí ninguém fala, ninguém sabe, mas depois disso assume, aí eles continua caçando naquele lugar. O Vale do Javari é a terra indígena onde foram assassinados o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Don Phillips há quase 2 anos. Eles se opunham à exploração clandestina da pesca comercial e por isso foram vítimas de uma quadrilha de pescadores ilegais. No início de 2023, o governo federal instalou uma base flutuante para reforçar a segurança no território, mas indígenas da região dizem que nada mudou desde os assassinatos e cobram mais políticas públicas voltadas aos seus parentes isolados. Os grupos isolados não querem saber da realidade do celular, do notebook, de internet que nós estamos tendo aqui. Eles estão preocupados, eles estão vivendo a vida deles, e a vida deles é normal, é tão tranquilo que esses grupos isolados não querem contato porque não é necessário aderir ao sistema do mundo moderno do qual nós estamos vivendo, que é tão problemática, né? De Labra, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. E a gente segue o Bem Viver agora falando sobre política. O ex-juiz e senador Sérgio Moro foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná da acusação de ter usado a sua pré-candidatura a presidente da República para se eleger senador, o que configuraria abuso de poder econômico. Bom, acontece que Moro ainda vai ser julgado pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Para os membros da oposição, Moro foi absolvido por ter sido julgado no Paraná, que é a sua base eleitoral. Vamos entender melhor o que está em debate? A reportagem de Vinícius Konchinski, quem explica para a gente é Douglas Matos. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE, absolveu na última terça-feira o senador Sérgio Moro, do União, e decidiu manter o mandato dele no Congresso Nacional. O caso, por outro lado, não foi encerrado, já que partidos que acusam o ex-juiz da Lava Jato de abuso de poder econômico nas eleições de 2022 e o próprio Ministério Público Eleitoral devem recorrer ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para tentar tirar o Moro do Senado. Nos bastidores, juristas que acompanharam o julgamento no TRE consideram que ele acabou absolvido porque, abre aspas, jogou em casa, fecha aspas. Foi julgado no Paraná, onde tem base eleitoral, e por membros do Judiciário Paranaense, ex-colegas de profissão de Moro. Durante as 4 sessões de julgamento de Moro no TRE paranaense, aliás, por várias vezes o histórico de trabalho do ex-juiz da Lava Jato foi citado. Apesar de os desembargadores do Tribunal Eleitoral ressaltarem que isso não seria levado em consideração para a análise das acusações do PL e da federação que envolve o PT, PCdoB e o PV contra o senador, os opositores de Moro acreditam que ele foi beneficiado por um ambiente favorável na Corte Eleitoral do Paraná. O desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, relator dos 2 processos contra Moro no TRE, por exemplo, votou contra a cassação. Ao ler um extenso voto pela absolvição do ex-juiz, ele lembrou que todo o processo da Justiça Eleitoral tem um fundo político. Ressaltou que, por isso, as acusações contra Moro poderiam ser uma reação de partidos ou políticos rivais do ex-juiz no cenário nacional. Ainda assim, para advogados do PL e PT, o placar do julgamento de 5-2 pró-Moro mostra que já existe certa aderência de magistrados às acusações contra o ex-juiz. No TSE, eles esperam que os seus argumentos ganhem força e que Moro seja cassado. Segundo o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, presidente do TRE do Paraná, com o fim do julgamento no Estado, haverá tempo para que eventuais recursos sejam avaliados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em maio. Se isso ocorrer, Moro teria a cassação avaliada pela atual composição do tribunal, que hoje é presidido pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.
Há advogados que acreditam que os processos contra Moro vão demorar mais tempo para chegarem ao TSE e serem julgados pela Corte. Já se isso ocorrer só no segundo semestre, a composição do tribunal seria diferente. Alexandre de Moraes deve deixar o Tribunal Eleitoral e André Mendonça, ministro do STF indicado por Jair Bolsonaro, vai ganhar uma cadeira. E essa mudança, porém, não tende a deixar o ambiente político tão favorável a Moro na Corte Máxima de Justiça Eleitoral do que no TRE do Paraná. Segundo jurisprudência, só depois da decisão do TSE é que Moro poderia perder efetivamente o mandato, podendo ser convocada uma nova eleição. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Parece que os ataques do bilionário Elon Musk ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, têm gerado munição para o fortalecimento da extrema-direita do Brasil. Pois é, gente. E a estratégia para isso, adivinha, tem sido a desinformação, nenhuma novidade, né? Sobre isso, nossa repórter, nossa apresentadora do Central do Brasil, Luana Ibelli, conversou com Ana Regina Rego. Ela é professora da Universidade Federal do Piauí e coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Ela explicou como essa estratégia de Musk tem funcionado para impulsionar a extrema-direita. Vamos conferir a conversa das duas. A Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal soltou uma nota afirmando que o ministro Paulo Pimenta jamais falou em rever contratos do governo federal com a Starlink, empresa de Musk que oferece internet via satélite. A informação incorreta foi divulgada por alguns veículos de comunicação que já se corrigiram. Bom, e a gente continua repercutindo esse tema por aqui. Para isso, eu converso agora com Ana Regina Rego, professora da Universidade Federal do Piauí e coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Oi, Ana, prazer receber você aqui. É um prazer aqui poder compartilhar esse momento com vocês. Então vamos lá, professora. Alguns analistas têm dito que esse episódio deu um fôlego aí para a direita nas redes sociais num momento de enfraquecimento do bolsonarismo. Na verdade, do Bolsonaro, né? Porque o bolsonarismo ainda está se mobilizando bastante, como a gente está vendo. Você acha que essa ação de Musk pode realmente fortalecer a extrema-direita no Brasil? Eu acredito que a gente tem que olhar para esse episódio do Elon Musk e dessa fabricação de um debate um embate, na verdade, entre ele e o Alexandre de Moraes, que não é exatamente por aí, né, mas é o que ele quer fazer transparecer, né? Acho que a gente tem alguns aspectos a serem observados. Um deles se refere à própria estratégia de Musk em relação a vários países por onde as suas empresas têm negócios, e não só a Starlink, mas também a Tesla, por exemplo, não? E o interesse que ele tem em estabelecer relações com governos de extrema-direita que terminam favorecendo as suas relações comerciais. Então, sim, tem uma pegada muito voltada para um processo ideológico, e a extrema-direita aí é mais favorável àquilo que pensa o Elon Musk, e também tem uma pegada muito mercadológica neoliberal, que faz com que Musk se aproveite dessas relações com a extrema-direita. E acho que nesse momento é um momento que é favorável para ele entrar com esse debate no Brasil, porque a gente está aí à beira das eleições municipais em todo o país, e a extrema-direita tem se articulado desde sempre, mas o ano passado ali nas eleições para os conselhos tutelares, e agora nas eleições municipais também tem muito interesse em mostrar força, né? Professora, no comecinho da sua fala, você falou que é um embate, mas não é bem assim. Queria entender um pouquinho mais da sua visão sobre isso, porque a nossa impressão é que existe aí essa figura que tem um grande poder econômico, né, também uma ferramenta de comunicação muito grande nas mãos, que tem trazido discursos aí que caminham para abalar talvez o nosso judiciário e a nossa democracia. Então, não é bem um embate e existe esse risco de abalar as nossas instituições? Eu quis dizer que não é um embate com Alexandre de Moraes, né? Ele faz parecer, ele quer personalizar, né,
esses ataques, né, na figura do Alexandre de Moraes, mas na verdade ele está atacando tanto o Supremo Tribunal Federal, portanto o Judiciário brasileiro, quanto a nossa soberania, né, quanto a nação brasileira nesse momento. E sim, existe o risco, como existiu em 2018, em 2020, em 2022, né, com a apropriação que a extrema-direita faz daquilo que as redes sociais disponibilizam para um trabalho completamente, muitas vezes, que leva à proliferação de conteúdos nocivos e ilegais, né, e que levam à violência política, né, através de uma violência simbólica, mas que chegam a ter uma violência física, né. Então, sim, ele conhece a sua potência e da sua rede. No Brasil, o X, né, o ex-Twitter, tem quase 17 milhões de usuários, né, e é o terceiro maior mercado do X no mundo. Então ele não negligencia esse mercado, mas ao mesmo tempo ele se utiliza para entrar aí com um pseudo-debate sobre liberdade de expressão, que não é exatamente o grande problema da questão, né? Nem para ele, e com certeza é aquilo que move a opinião das pessoas, mas que não é o que está no centro, né? No centro nós temos questões econômicas, temos as questões voltadas para a regulação e temos a questão ideológica, que é reeleger os políticos de extrema direita no mundo todo. Você acabou de falar em regulação, queria entrar justamente nesse ponto, porque do outro lado, a aposta do antibolsonarismo aqui, né, no Brasil é retomar o debate da regulação das redes. Você acha que é um momento favorável diante de tudo isso que a gente está vendo? Eu acho que é um momento mais que favorável, né? Nós tivemos outros momentos em 2023 e infelizmente a gente não conseguiu avançar com o projeto de lei 2630, né? Sobretudo o 2630, mas também o 2370, por uma série de questões no próprio Congresso Nacional, né, e na Câmara Federal, e o projeto ficou parado, né, desde a votação de urgência de maio, depois que voltaria em agosto, e terminou parando. Então eu acho que agora, nesse momento, a gente tem aí o Congresso novamente, e na figura do seu presidente, afirmando que temos que voltar a esse debate e precisamos aprovar com urgência, né, haja vista aí a iminência das eleições, né. Nós temos que as plataformas, assim como qualquer empresa que atue no Brasil, precisam estar sujeitas ao escopo legal deste país, né. E as plataformas precisam efetivamente responder e com transparência sobre por que e como impulsionam, por exemplo, discurso de ódio, não? Que levam à violência, por que e como fazem impulsionamento, recomendação, muitas vezes, e monetização de desinformação, fazem recomendação e aceitam impulsionamento e monetizam o discurso de ódio, né, teorias conspiracionistas, etc, etc. Então a gente precisa saber o que acontece dentro das plataformas. Na opacidade a gente fala muito de algoritmo, fala muito de bots, mas como é que isso efetivamente chega a cada um de nós que somos usuários dessas plataformas e onde a gente vive diuturnamente, né? E é necessário que efetivamente o Brasil, né, e o nosso povo tenha conhecimento sobre isso. E a gente continua acompanhando com certeza essa história, né? Porque conforme isso apareceu em vários temas, em várias pessoas que vieram aqui, a internet não é terra sem lei, nosso país tem uma legislação e a nossa democracia precisa ser protegida. Então essa história de liberdade acima de tudo, né? Não é um discurso que está próximo à democracia que a gente tem instituído aqui no nosso país. Então muito obrigada, professora, pela sua participação, por todas essas informações e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Luana, muito obrigada pela oportunidade. Qualquer coisa, estamos à disposição na Rede Nacional de Combate à Desinformação. Nós conversamos com Ana Regina Rego, professora da Universidade Federal do Piauí e coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Mais uma vez quero agradecer a toda a equipe do Brasil de Fato, do Bem Viver, especialmente o meu querido amigo, colega Afonso Bezerra, que esteve por aqui tocando essa boa prosa com todo mundo. Tô de volta, tava morrendo de saudades, então bora tocar que tem programa pra dedéu ainda, gente. Você sabe que você pode conferir o nosso programa na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Denise Salomão, edição e produção de Douglas Matos e Mariana Lemos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Parocha, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, tchau! Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.